Bom dia, meu aluno de Direito. Vamos dar sequência aí no nosso estudo de Teoria Geral dos Contratos. Hoje falaremos a respeito da nulidade e anulabilidade. Se nós realmente, de tudo que nós estudamos, de forma que seja sucinta, nos vídeos 1, 2 e 3, se não levarmos em consideração a respeito dos elementos constitutivos, os elementos de validade, a forma do contrato, as possibilidades de execução, a forma de ser determinável ou determinável, enfim, da licitude, nós cairemos no risco daquele contrato ser alegado em juízo como nulo, ou uma cláusula nula, que pode trazer um prejuízo seríssimo para o seu cliente. Então, o contrato, como até aqui enfatizamos, ele é realmente um instrumento muito importante que norteia a nossa vida, a vida do advogado, como também a vida de toda a sociedade. Quase tudo temos aí um instrumento particular ou feito por escritura pública nos tabeliões de notas. Cuidado na elaboração do contrato, que ele possa estar embasado dentro dos ditames da lei, que possa então gerar ao seu cliente a segurança que ele precisa para que aquela obrigação contratada possa realmente gerar efeitos de validade entre as partes e ali ele ter começo, meio e fim, sem que haja necessidade, mas se houver, por uma quebra contratual, a necessidade de demandar em juízo, esse instrumento feito, esse documento contratual feito, ele vai te trazer uma segurança processual, para que o juiz possa ver realmente as verdades ali transacionadas, das quais uma ou as demais cláusulas, ou no seu todo, deixou de ser cumprido. Ok? Então, nulidade absoluta e nulidade relativa. Vejamos neste vídeo. A nulidade é quando aquele contrato ele é envolto, eivado de vícios ou defeitos irremediável. Então, se é irremediável, não tem como prosseguir. Ele é totalmente nulo. Não pode, irremediável, sem chance, Zé fini, ele deixa de existir assim que ele for então alegado pela pessoa interessada, que veremos logo mais, alegado pelo Ministério Público ou até mesmo decretado pelo juiz de ofício naquele processo. Então, o motivo da nulidade absoluta é que falta que elemento essencial de validade. E nós colocamos os elementos aqui. Olha aqui, elementos de validade dos contratos, os elementos constitutivos: capacidade dos contratantes, objeto lícito, possível, determinado, determinável. Colocamos também obediência à forma da lei. O motivo da nulidade é que não está atendendo essa essencialidade, que a lei assim existe. Então, esses elementos fazem com que os atos ali desse contrato não produzam os efeitos esperados entre as partes. Esse tipo de contrato, fora dos princípios e dos ditames legais, ele não admite ratificação, não tem a possibilidade de correção, ele é nulo, absolutamente nulo, viciado, defeituoso, irremediável. Se nós buscarmos então um estudo mais a fundo a respeito dessa nulidade absoluta, nós vamos perceber que a nulidade ela é imprescritível, ela pode ser alegada a qualquer tempo, não tem lapso de tempo, porque é um documento impróprio, é um documento ineficaz. Olhando o dicionário, a exemplo do dicionário Aurélio, ou do seu dicionário jurídico, a palavra nulo significa não válido. Nulo, não válido. Não é válido. Passivo, então, de quê? De ser ali realmente exterminado. Outra tradução: sem efeito. Então, o contrato, se não segue os ditames legais, não respeita a sua formação,
a sua estrutura, a sua base, o seu alicerce, ele é inválido, ele é sem efeito, então não vai ter efeito. Você vai então ver que ele não vai se constituir, não vai se efetivar. É algo inútil, não adianta brigar por aquilo, é inútil, é inválido, é sem efeito e incapaz por si só. Então nós, como advogados, você futuro advogado, aluno de direito, eu lhe aconselho que você estude os institutos do contrato, para que você possa, dentro da legislação, para que você possa fazer sempre aquela avença, aquele acordo, de forma escrita, de maneira contundente, de maneira cristalina, de maneira clara, conforme os ditames da lei, para que você não tenha problemas lá na frente, por você ser aquele interveniente como advogado, que redigiu um documento que deveria ser a contento, que infelizmente não deu a garantia que os contratantes e contratados esperavam que assim o documento lhe os oferecesse. Pois bem, o ato nulo, ele é considerado então um ato inválido. Vamos então buscar aqui no nosso Código Civil. Eu peço que você também pegue o seu Código Civil de 2002 e vejamos ali o artigo 166, o que nos trata a respeito. Esse instituto vai nos dizer da invalidade do negócio jurídico, que nós já tratamos no curso dos nossos vídeos iniciais. Então, 166 vai nos falar a respeito do seguinte: é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. É nulo. Diz mais: se for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Nós já estudamos a respeito disso. Inciso 3. O motivo determinante que determinou o ensejo, que deu ensejo àquele instrumento de ser feito, o motivo determinante comum entre as partes for ilícito. Está bem claro aqui para qualquer pessoa, está na força da letra, está no direito positivo. Aquilo que é ilícito é ineficaz, é sem efeito, é inútil, é incapaz, é nulo absolutamente. Inciso 4. Não revestido da forma prescrita em lei. É um dos elementos constitutivos de invalidade. Tem que estar dentro dos ditames da lei. E aí vai afora, no artigo 166, para que você possa observar a respeito do mesmo. Então, o artigo 167 nos traz exemplos também importantes. E diz assim, artigo 167 do Código Civil: é nulo o negócio jurídico simulado. Professor, o que é o negócio jurídico simulado? Vamos explicar. Mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Negócio jurídico simulado é aquele documento feito, aquele contrato feito para enganar outrem, enganar o Estado, enganar o município, enganar a federação, enganar a Receita Federal, tentar enganar os juízes na interpretação ali, na verificação das provas juntadas nos autos. O contrato simulado, o negócio jurídico simulado, é aquele que não traz a verdade dos fatos. É aquele que realmente está com má fé, falta de boa fé. Aquele realmente eivado, como assim diz, por vícios e defeitos que são irremediáveis, passivo de ser então condenado como litigância de má fé dentro dos juízos, dentro da jurisdição, no curso de uma demanda judicial. Então, o negócio jurídico simulado não pode. Por exemplo, o pai que vende a casa para o filho, e faz o contrato de compra e venda. Ele faz o contrato de compra e venda, mas na verdade ele doou para o seu filho. Por que não buscar a forma correta? Senta-se então e veja dentro da lei a forma correta. Mas não, ele quer então, juntos, conjuminados, articulados, enganar outras pessoas.
Eu vou dizer um exemplo a você de negócio jurídico simulado. Uma inventariante, qual nome não citarei por ética, ela simplesmente tinha vários bens. Só que ela era inventariante, é claro, do seu esposo, que fora casado anteriormente e teve 4 filhos. Só que os filhos não gostavam da madrasta. Já tinha um conflito nesse sentido por briga dos bens, tanto da ex-esposa, do decujus, como também dos filhos do decujo para com a madrasta nova. Só que essa madrasta dos autos de inventário tornou-se inventariante. E você sabe que o decujus, ele era detentor, proprietário de galpões, de salas comerciais. E o que ela fazia? Para gerar renda, para pagar os credores, ou quando o oficial de justiça batia a porta daquele salão, dentro de um dos salões, ela então fez negócios jurídicos simulados com os inquilinos, que por sua vez também erraram, agiram de má fé. De que sentido, professor? Eu vou explicar a vocês. Ela então, quando recebia o telefonema que alguém que gostaria de alugar aquela sala comercial, aquele galpão comercial, enfim, ela falava assim: olha, eu concordo desde que façamos um negócio simulado, um negócio jurídico simulado, qual seja. Eu faço 2 contratos de locação. Um contrato de locação de R$2.000 e outro contrato de locação daquilo que realmente eu quero tratar com você. A locação é 10.000 no mercado aqui dentro dessa região. Então eu vou quebrar para você. Ao invés de cobrar 10.000, eu cobro de você 5.000. Você gostou? Ah, gostei. Como é que nós faremos isso? Eu faço um contrato entre eu e você, que para nós esse é o que é válido, de 5.000, e você me paga 5.000. Você vai depositar na minha conta R$5.000 de locação todos os meses. Mas, como tem um processo de inventário, quando bater na sua porta o oficial de justiça e perguntar para você quanto é que você paga, do aluguel daquele galpão ou daquela sala comercial, você vai falar que é 2.000 e não 5.000. E aí o oficial vai pedir documentos. Você vai apresentar o contrato, o negócio jurídico simulado, e não vai dizer para ele, é claro. Então, o oficial de justiça vem daquele contrato simulado, com firma reconhecida, que o objeto é tal, que o valor da locação é 2.000, é esse valor que o oficial de justiça vai colocar para fins de penhora, os frutos daquele galpão. E assim é certificado e juntado nos autos, ninguém fica sabendo, mas isso é ilegal. Negócio jurídico simulado, 2 contratos, um para mostrar perante a justiça, assinado pelas partes, assinado pelo inventariante, e o outro é o contrato realmente verdadeiro, pagando e depositando, ou em dinheiro provavelmente, a inventariante R$5.000. Então, ela ganha 5.000, mas vai descontar penhoras e frutos, daquele imóvel. E o outro, o inquilino, ele ganha porque o mercado é 10, mas ela baixou para 5. Será que realmente isso é algo justo? Será descoberto mais tarde. Pois bem, então, o negócio jurídico simulado também é passivo de nulidade, o que? Absoluta. De nulidade, o que? Absoluta. Vamos aí observarmos também o artigo 169 do Código Civil. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo. A palavra convalescer, ele não se restabelece, ele é ineficaz, ele não tem vida própria, ele não segue, ele não simplesmente tem um novo ânimo de força documental, porque ele é absolutamente nulo. Então, o negócio jurídico nulo não é suscetível de quê? De confirmação, porque ele é irregular, porque ele é eivado de vícios, ele é defeituoso e também nem convalesce com o decurso do tempo, ele não se restabelece.
Zé Fini, alegado por quem? Vamos aí, o artigo 168 diz assim, de lembrança, ele pode ser alegado a qualquer tempo, por quem? Por terceiros interessados, pela pessoa interessada. Pode ser alegado uma vez constatado por quem? Também pelo Ministério Público, e ele pode ser de ofício decretado por quem? Pelo juiz prevento da causa. Fique então atento na importância do contrato ser muito bem elaborados conforme os ditames da lei. Então, meu querido, agora voltados para os atos anuláveis, que nós falamos dos atos nulo absolutamente, certo? Agora, os anuláveis, que é a nulidade relativa, são então viciados por defeitos que podem ser corrigidos ou ratificados pelas partes. Então aqui, os anuláveis, existe uma sobrevida daquele ato. Então ele pode então sofrer o que? Uma correção, uma ratificação. A ratificação tornar-se válidos, serem corrigidos pelas partes. Os atos produzem então, no caso de atos anuláveis, eles produzem todos os efeitos, diferentes do nulo, que não produz efeito nenhum, porque tem defeito, tem vícios, irremediável. Então os atos anuláveis, a nulidade relativa daquele ato, produz todos os efeitos até a sentença de anulação daquele ato. Então só ali, com a sentença anulando aquele ato, que cessa a sua eficácia, mas todos os efeitos até então produzidos são considerados. Só pode ser então arguida pelo interessado, diferente do ato nulo, que pode ser por qualquer interessado, pelo Ministério Público ou de ofício decretado pelo juiz. Ele pode ser ratificado e nesse caso ele prescreve, existe, enquanto que o nulo é imprescritível, este então é prescritível. No artigo 178 vai dizer 4 anos, no artigo 179, 2 anos, e quando a lei não estabelece, no 205, 10 anos. Vamos então no 178, só para observarmos um pouco mais do embasamento dessa lei no Código Civil. Artigo 178, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, nos casos de coação do dia em que ele cessar. Olha, coação, vícios de consentimento, hein? 2, no de erro, no de dolo, intenção, né? Fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. O 3, no de atos de incapazes do dia em que cessar a incapacidade. O artigo 179, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será esse de 2 anos, enquanto 2 anos a contar da data da conclusão do ato. E, por último, o 205 nos mostra dos prazos prescricionais. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. É isso mesmo, prazo menor. Fique atento. Fazer um contrato, elaborar um contrato, ele é complexo, mas é gostoso. É só estar atento a tudo que nós estudamos, a tudo aquilo que Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, Fábio Coelho e outros doutrinadores, a própria jurisprudência nos mostra, os juízes em primeira instância em suas sentenças. Fique atento, busque solidez, busque estudar a lei, busque conhecê-la mais, para que você logre êxito, né? Para que você tenha realmente, como que vamos dizer assim, seja feliz naquilo que você fizer para com os seus clientes. Que você então entenda a importância contratualista. A sua eficácia depende da sua observância de tudo daquilo que a lei nos mostra a esse respeito. Que Deus abençoe sua vida. Se você sentir no seu coração, nos ajude para que possamos propagar essa participação de ensino, de estudos jurídicos voltados dentro dos contratos e outros institutos mais
dentro do Código Civil, Processo Civil, que você possa então inscrever-se nesse canal e tocar no sininho, para que você possa receber novas notificações de novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Amém? Obrigado.